Eita! Gente, parece até que perdi o hábito aqui. Ai! E aí? Hello! Oi, mundo! Gustavo Arbex. Olá, minha gente! Que gostoso hoje! Oi, Clarice! Poder falar de um tema tão leve, né? Nossa, assim, para um feriadinho, fim de tarde. Você que tá aí em casa, em São Paulo, ou então na varanda da praia, ou então no campo, ouvindo os passarinhos. Olha que inspiração para esse cenário todo, escutar uma entrevista sobre sonhos. Eu não sei vocês, mas tá aí um tema que sempre eu sonho muito, né? Vou até comentar aqui com o Rabino. Eu vou fazer uma sessão particular de sonhos através da Cabala com o Rabino. Sonho é uma coisa que sempre me intrigou. E eu vou falar uma coisa. Quem é que não ficou já torcendo para um sonho se tornar realidade? Quem é que já não ficou preocupado porque sonhou com alguma coisa ruim? Quem é que já não ficou se perguntando o que significou aquele sonho? E a gente escuta tanta coisa, né, sobre sonho, gente. Eu escutei uma vez que sonhar com dente é porque alguém vai morrer. Meu Deus, eu fico desesperada quando eu sonho com dente, eu tento não pensar no tema. Depois já escutei quem sonha com sangue ou que morreu é porque vai viver muito. E jogo do bicho, então, gente, imagina, não é? Sonhei com cobra essa noite, vou jogar, não tem essas coisas. Eu acho que sonho é um dos temas mais intrigantes da nossa existência, né? Além da morte. Morte é um outro tema muito intrigante da nossa existência. Mas eu acho que sonho é uma coisa... E quem não sonha... Ó, o dente caindo, tá vendo aí? Ainda bem que o Rabino entrou, que eu já tô aqui... Rabino, já tô falando de sonho, porque sonho é um tema que eu fico doidona. Então já vou pôr o Rabino aqui, gente. A gente continua conversando já com ele. Porque, olha, vou falar uma coisa. Ai, acho que tá meio escuro isso aqui. Alguém mexeu na minha luz. Rabino! Tudo bem? Que saudades! Como vai, Somos Rabino? conectados. Estamos alive, né? Como o Rabino fala. Alive e conectado. Alive e conectados. Eu tirei uma semana de férias, Rabino, com meu marido. Nós fomos lá para Ilhabela, isolados, né? O isolamento do isolamento. E sabe o que a gente fazia lá, Rabino? Ficava assistindo suas aulas, Rabino. Olha que inspirador. Tá Isso. lá, Ilhabela, escutando suas palavras, aquelas pílulas de 5 minutos que o Rabino... Olha, maravilhoso. Gente, eu recomendo. Mas, Rabino... Então eu nem tô com vontade de fazer live, mas eu vi o Rabino o tempo todo que eu tava lá em Ilhabela, viu? Assisti um monte. Parabéns, Rabino. Adorando essa Bom Universidade Deus da nos ajudar Cabala. a elevar o nosso mundo. Isso. Muito bom. Vamos falar então do nosso tema de hoje, Rabino. Antes do Rabino entrar, eu estava aqui comentando com as pessoas, né? Que não tem. Aliás, não tem, não. Um dos temas mais intrigantes da nossa existência é o sonho, né? Além da morte, morte também é um tema que nos intriga, né? Que faz a gente ficar meio confuso sobre nossa existência. Mas sonho, eu sonho muito, Rabino. Muito. E a gente sempre tenta achar alguma explicação para sonhos, né? Então, a gente escuta muito aquelas histórias de que sonhou com dente caindo é porque alguém da família vai morrer, se sonhou que morreu é porque vai viver muito, e o povo que sonha com bicho vai lá e joga no bicho. Mas, enfim, né? Sonho é uma coisa que perturba a nossa mente. Quem é que nunca ficou, assim, preocupado quando sonhou uma coisa ruim? Quem é que nunca desejou que um sonho bom virasse realidade, né? Então, a gente escuta tanta coisa sobre sonhos, vamos escutar o que a Cabala diz sobre o sonho, né? O que quer dizer o inconsciente? Eu já conversei aqui com a psicóloga Alísia, sabe? A Alísia, do Ricardo Lísia Koifman, maravilha, fiz uma live com ela sobre sonhos, através da psicologia, falando do subconsciente, né? Mas vamos falar, então, da nossa alma, da Cabala. O que a Cabala diz sobre os sonhos? Qual a definição de sonhos pela Cabala, Rabino? Well, em primeiro lugar,
eu acho que é bom definir por que sonhos despertam tanto nosso interesse. Depois vamos ver o que a Cabala diz sobre o assunto. Tá ótimo, Vamos combinado. juntar qual porcentagem da nossa vida que a gente dorme. Vamos calcular que nós vamos viver em torno de 90 anos. Isso aqui hoje seria um bom objetivo. Dali 25 anos vamos dormir. Tá certo? Tô Desses anotando 25 aqui. anos, mais ou menos 6 anos da nossa vida vamos gastar em sonhos. Por que eu... 6 anos. Dos 25 anos dormindo, 6 anos a gente gasta em sonhos, é isso? Ou seja, um quarto do nosso sonho, do nosso tempo que a gente dorme, a gente não sonha o tempo inteiro. Tem aquele REM, aqueles momentos mais profundos durante a noite quando não sonhamos. Por média, uma pessoa tem entre 5 e 8 sonhos por noite. A maioria ele não lembra. Aqueles que ele lembra, normalmente são aqueles que ele se acorda durante aquele REM, quando são períodos de muita concentração. É o REM, gente. Eu estudei em neurociência, daqui a pouquinho eu vou trazer um pouco de neurociência para essa discussão. Vamos lá. Ok. Agora, já que nós sabemos que a gente gasta tanto tempo nos nossos sonhos, sonhos era algo que interessou pessoas, tanto na área de ciência, na área da teologia, na área da religião, desde que nós temos pessoas que estudaram qualquer assunto. Ou seja, se nós voltamos, temos desde a época entre os judeus, na época do Bet HaMikdash, na época do Templo de Jerusalém, temos os maiores filósofos que se dedicaram para esse assunto, e chegou até um momento onde que um chinês, eu não sei se vocês conhecem aquele assunto da borboleta. Conhece aquele cara do borboleta? O efeito borboleta? Isso eu preciso olhar aqui nas minhas anotações, porque o nome é tão difícil para repetir. O nome é nada a ver. Zhu Engai. Já ouviu falar de alguém chamado Zhu Engai? Ele, você encontra ele em todos os livros que falam sobre sonhos. Qual que era a tese dele? Ele sonhou... Não é Jung? Rabino, não é Jung? É bem antes de Jung. Bem antes de Jung. Agora, esse Zhu Engai, ele sonhou que ele é uma borboleta. E ele é livre, está voando numa boa, está vendo o mundo inteiro do jeito que ele gostaria, está numa boa mesmo, livre, não estresse. Depois ele se acordou, ele se lembrou que ele se chama Jungi. E ele começou a pensar o seguinte, qual que é a diferença da situação de antes e depois, quando ele é uma borboleta, ou que ele se chama de Jungi? Quem sabe, talvez ele está sonhando agora. Aquele outro era uma realidade, tá certo? E isso apareceu uma brincadeira. Todos nós sabemos a diferença entre dormir e sonhar durante o tempo que a gente dorme e aquilo que é o que nós chamamos de realidade. Mas ele questionou isso aqui, porque para ele isso ia levar para uma outra conversa. Talvez tudo que a gente vive é um tipo de sonho, é uma ilusão. Porque tudo depende da nossa interpretação, não tem nada realmente que podemos dizer que é um fato. Além que isso foi até o conhecido René Descartes, aquele francês, que ele falou, a única coisa que realmente não sonha é Deus. Aquilo é absolutamente verdade. O resto são várias interpretações. Isso passou pelo lado filosófico. O Kabbalah tem que tratar com isso. Que nossa vida não é um sonho. Ou seja, dentro da nossa vida existe aquilo que é uma realidade, o que é um sonho. Após que isso foi estabelecido, agora que começou toda a bagunça. Por que eu falo bagunça? Se olharmos no Talmud, o Talmud temos 5 páginas como explicar um sonho. Se alguém vê um elefante durante a noite, o que isso significa? O Talmud vai dizer o que é. Não, me fala que página do Talmud que está isso, Rabino, que eu preciso acordar de manhã e ler todas as explicações dos meus sonhos. É Brachot 55 até 60. São 5 páginas. Como interpretar o sonho, o que é um bom sinal, o que é um péssimo sinal, assim diante.
Agora, normalmente, as pessoas falam, olha, Rabino, você pode repetir para nós tudo que está escrito lá? Fala, não, porque se eu vou falar essas coisas, com certeza vocês vão sonhar, assim que funciona. Por isso, Mas, Rabino, só uma pergunta agora, então. Só uma. sim. Não, eu posso. Eu tô fazendo a live, eu posso 3 até. Mas é verdade que quem sonha com dente caindo é porque alguém vai morrer? Não vi isso no Talmud. Então não tem. Mãe, não, esse é pela minha mãe, tá bom? Que a minha mãe pôs na minha cabeça isso, Rabino. Eu fico sempre desesperada. E é Sabe verdade que quem sonha que morreu é porque vai viver muito? agora vamos entender bem a pergunta. Aqui temos que entender. Na Kabbalah, primeira coisa, o Talmud é 5 páginas de sonhos, tá certo? Ou seja, do Talmud entendemos que os sonhos é algo que tem base, tá certo? Já que o Talmud gasta 5 páginas de escrever se alguém viu um elefante, se ele viu um macaco, se ele viu água caindo, se ele viu uma pedra, se ele viu uma cobra, temos tudo lá, o que a pessoa deve entender daquilo que ele viu. Por outro lado, diz o Talmud que tudo depende da interpretação. O sonho por si só não machuca e não vai beneficiar da pessoa. Ele precisa ir para alguém que sabe interpretar o sonho. Tipo José, na Bíblia, que ele interpretou o sonho. Sem ele interpretar, não ia sair nada daquele negócio. Mas quando ele interpretou de uma forma favorável, aquele ele salvou o mundo. Se olharmos no Gênesis, temos 10 sonhos complicadíssimos, que é a base nossa. Que isso encontramos. Né, Jacó? Yaakov. Temos aquela escada que sobe, tá certo? Sobe até o céu. Temos as vacas lá e as espigas do faraó. Temos a história da Avimelech, que ele sonhou com Sara. E várias outras histórias que o Freud fez a festa com ele. Mas de qualquer jeito, daqui a pouco vamos chegar naquilo que é sempre costume aqui trazer o Dr. Sigmund Freud. Mas dá para ver que o assunto de sonho faz parte da nossa religião. Por outro lado, diz o próprio Talmud, sonhos, jamais que uma pessoa deve seguir seus sonhos, porque eles não têm nenhum conteúdo. Por outro lado, tantas histórias que uma pessoa sonhou mesmo, sonha algumas vezes, que tem conteúdo. E depois, há um livro que se chama Sha'alot Utshuvot Min HaShamayim, Perguntas e respostas que veio do céu, do certo Rebbe Yaakov, mais ou menos 600 anos atrás, onde que o costume desse rabino era, quando a situação se complicou demais, ele não conseguiu entrar em acordo com os outros rabinos sobre assuntos ou filosóficos ou ligado com a lei, nada particular, está ligado com estudo da Torá. O que esse rabino ia fazer? Ele ia se preparar para uma boa noite de dormir e durante a noite, durante seu sonho, chegaram para ele aquelas forças elevadas e de manhã, quando ele se acordava, falou, gente, durante a noite me avisaram isso através de um sonho. E isso tem peso. Ou seja, se olharmos na Kabbalah, nós vamos ver uma variedade de explicações. Começando um assunto elevadíssimo, pessoas renomadas, grandes eruditos no Talmud e na Kabbalah, consultaram os seus sonhos para atrair respostas, receber respostas para dilemas. Isso se tornou até lei, tá certo? Na Torá encontramos muitos sonhos, que isso foi uma base da nossa história. Se não tivesse essas histórias do Gênesis, como que a gente ia chegar no Egito? Tudo isso aqui era parte de um trajetório do nosso povo. Ao mesmo tempo, o Talmud decifra vários sonhos, e ao mesmo tempo o Talmud diz que os sonhos não têm valor nenhum, e depois, se olharmos nas cartas do Rebbe do Chabad, encontramos algo super interessante. Várias pessoas consultaram o último Rebbe do Chabad, o que eles fazem, que eles têm sonhos que os perturbam, eles não conseguem dormir bem à noite. O Rebbe fala para eles o seguinte, olha gente, não se preocupa, uma pessoa sonha daquilo que ele pensa durante o dia. E já que vocês estão pensando vocês têm muito tempo para pensar sobre coisas que vocês não devem, por isso durante a noite vocês sofrem daquele assunto. Mas os sonhos por si só é nada, é somente uma recording daquilo que acontece durante o dia.
Mas, Rabino, eu vou fazer uma parte aqui. Porque eu fiz o curso de neurociência e eu tive uma parte do curso inteira dedicada aos sonhos. E realmente, grande parte dos nossos sonhos é uma remontagem de experiências que a gente viveu, com experiências que a gente não viveu, mas que a gente até pensou em viver inconscientemente. É assim que a neurociência define sonhos. Mas eu lembro que eu debati o tema com o professor e, sim, a neurociência diz que você também pode ver, não é prever, não é uma previsão, mas pode sim acontecer de você ter um sonho que é algo que vai acontecer no futuro, de acordo com a neurociência. Então, de acordo com a Cabala, não isso só para grandes estudiosos da Torá ou qualquer ser humano. Agora vamos entender bem. A colocação que foi feita agora é perfeita. 100%. Só que o problema é o seguinte. Se olha na Cabala, temos pelo menos os 10 motivos por que uma pessoa pode sonhar. E não sempre que uma pessoa tem a capacidade de diferenciar qual sonho realmente tem valor e qual que é besteira. Aqui precisa alguém que realmente, ou um coach que vai organizar as ideias da pessoa, ou um rabino, mas não um psicólogo. Por que eu vou falar daqui a pouco? Porque não um psicólogo. Ou seja, quando eu falo não psicólogo, não seguir a linha do Freud, que daqui a pouco eu vou me explicar melhor. Eu acredito muito na psicologia, mas conforme vocês conhecem, eu com o Freud temos alguma dificuldade, porque suas ideias não se encaixam com a linha da Cabala. E agora vamos lá para entender por quê. O Zohar diz que muitas vezes se mostra o sonho para uma pessoa para castigá-lo. Já que ele não se comportou, durante a noite vem os anjos ruins e assusta ele, que ele acha que ele está voando, está caindo. E qual sonho que normalmente é o pior que muitas pessoas têm, que é o mais comum? Que ele está sendo perseguido. Tá caindo da cama. Eu já sonhei assim que eu tô caindo. O mais comum é ser perseguido por alguém e você não está conseguindo correr tão rápido que nem a pessoa que está atrás. Isso é o mais comum. Agora, isso diz o Zohar, é para assustar a pessoa. Ou seja, muitas vezes é para ensiná-lo, muitas vezes é para assustar, ou seja, muitas vezes é um ensinamento, muitas vezes é uma revelação divina, muitas vezes é besteira, e muitas vezes, vamos chegar agora na linha principal, que eu estou querendo excluir, que é o Sigmund Freud. Um dos primeiros livros do Freud era sobre sonhos. E o Freud fez a festa. O que Freud diz são sonhos de uma pessoa? Em primeiro lugar, já que ele tem certas fantasias e desejos que ele não conseguiu realizar, durante a noite aquilo sai, e isso leva ele naquilo que ele não conseguiu durante o dia, durante a noite, isso, obviamente, talvez também é verdade, mas dizer que isso a maioria não é bem assim. As pessoas sabem que isso corresponde, segundo a estatística dos alunos e amigos do Freud, somente para 12% dos sonhos que uma pessoa tem. Ou seja, não responde. Mas ele fez disso aqui uma tese inteira que depois ele tinha que se retrair um pouco. Que para ele os sonhos apenas refletem o que acontece durante o dia. Mas como que ele vai responder àquela história do Abraham Lincoln nos Estados Unidos? Conhece aquela história do sonho dele? Não. Abraham Lincoln, que ele era o presidente dos Estados Unidos, eu acho que era 1865, se não me engano. Ele sonhou uma noite um sonho terrível. Qual que é o sonho dele? Que ele sonhou que ele se acordou durante a noite e ele foi procurar para sua esposa, para todo mundo, não achou ninguém. Ele entrou no East Room, no leste, lá no White House, e ele viu um corpo deitado e sua mulher e todo mundo chorando. E ele perguntou, e quem que é esse defunto que está deitado aqui? Falou para ele, isso é Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos. Ele se acordou de manhã, ele viu exatamente o que vai acontecer com ele. Ele chamou lá o ajudante dele e falou para ele, olha, eu acho que estou me avisando lá de cima que eu vou ter uma chamada logo em breve.
Depois ele foi convidado para ir assistir um cinema, alguma coisa assim, um teatro, não lembro, eu acho que foi teatro. E ele foi baleado durante aquela noite. Antes de entrar, ele falou, olha, estou sentindo que meu fim está chegando próximo. E ele realmente morreu, e tudo isso aqui está escrito, todo mundo está assim, conhece a história. Tantas vezes que ouvimos durante o sonho coisas que foram ditas para nós, e aconteceram. Será que o Freud, com a ideia dele, responde por aquilo? Ou seja, devemos falar, além disso que a Freud é interessante, ele escreve no seu livro que qual que era a base dele. Saiu um livro judaico 300 anos antes chamado Pitaron HaChalomot, Decifrar Sonhos. Ele escreve que ele pegou todo o conhecimento dele. Alguém escreveu porque isso aconteceu numa ópera. Tá certo. De qualquer maneira, a história de Abraham Lincoln viu uma anotação que é nova. Mas de qualquer jeito, a ideia do Freud não vai responder por uma variedade de tipos de sonhos que temos, que não é bem ligado com essa área específica que Freud sempre estava preocupado. Agora, o que a Kabbalah diz sobre isso? Isso que nos interessa. Quando alguém... Agora, vamos dizer o seguinte. Vem alguém... Isso é tão comum. Alguém chegar... Um brasileiro, principalmente. Os brasileiros têm muito medo quando a mãe ou a pai, que já estão no segundo andar, vem lhes fazer uma visita. É tão comum. Oi, Rabino, o que eu faço? Minha mãe veio ontem para mim, minha mãe já faleceu 20 anos atrás. O que a Kabbalah diz que você tem que fazer? Você tem que perguntar para ele, o que a tua mãe te falou? Ela te pediu alguma coisa? Sim, ela pediu. Ela falou que ninguém falou Kaddish. Ninguém respeitou de uma forma correta. Ninguém se lembra do dia que ela faleceu. Falou, uau. E que tal realmente resolver o assunto? Quem sabe é uma boa mensagem. Tem tanto para aprender. Em vez de se assustar, aprende dessa. Muitas vezes, fala, não, minha mãe veio e falou que ela está tão satisfeita como que nossa vida está indo. Ela tem tanto nachas, tanto prazer de ver como que nós vamos continuar a vida. Foi ótimo. E por que você vai se preocupar daquilo? É algo para ser feito ou não? Isso é fundamental. Um sonho que te ensina alguma coisa, a Kabbalah diz que você não pode descartar como nonsense, como besteira. Não. Principalmente se o mesmo sonho vem algumas vezes, diz a Kabbalah. Esse é o tema. É nisso que eu quero entrar. Um sonho... às vezes, por exemplo, Rabino, eu sonho e o sonho é ruim. Eu acordo agitada no meio da noite e falo, não quero, não pensa nisso, eu não seguro para não dormir. Aí eu adormeço e continuo sonhando. E às vezes no dia seguinte, um sonho com a mesma história, é pior que seriado da Netflix, Rabino. Mas assim, sonhos que não tem absolutamente nenhuma mensagem. Eu faço essa autoanálise, né? Eu faço essa reflexão. Por que será que eu sonhei isso? E na verdade, não consigo chegar a lugar nenhum. Às vezes são sonhos nonsense, sabe? Sonho nonsense. O que a gente faz? O que quer dizer essa repetição de sonhos perturbadores e que continuam, apesar da parada, eles continuam. Não é possível, eu não pensei sobre aquilo durante o dia, eu não vivi aquilo. Então, de onde vêm esses sonhos? Né? De onde vêm os sonhos nonsense? Okay. Aqui, temos que pegar agora uma linha da Kabbalah mesmo para tentar resolver o problema. E como que vamos resolver? Muitas vezes a pessoa não sabe decifrar aquilo que ele viu, tá certo? Mas uma pessoa que tem um pouco de prática no assunto tem que se aprofundar. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vai te falar, olha, eu estou sonhando sobre alguma coisa que durante o dia eu não pensei nada disso. Não é uma continuação daquilo do dia, é uma coisa totalmente diferente. E por que eu estou sonhando disso? Você sabe, isso me lembra de uma história, uma vez, aquelas histórias antigas que o marido falou para a esposa dela, não sei o que está acontecendo comigo. Durante a noite, Deus vem algumas vezes durante a noite e me fala que eu não presto, que não estou fazendo aquilo que eu preciso, não estou fazendo tudo que está escrito na Bíblia. E realmente Deus reclama muito. Eu não sei o que fazer. A mulher falou para ele, veja bem,
Eu não tenho esse problema. Você sabe por quê? Eu não penso de Deus durante o dia, por isso ele não me perturba à noite. Pelo jeito você está pensando dele durante o dia, por isso ele vem à noite. Para de pensar durante o dia. Mas muitas vezes acontece, isso é muito comum, que uma pessoa ele sonha sobre alguma coisa, ele não percebe qual que é a origem. Vamos dizer o seguinte, ele sonhou de um amigo que ele já não viu 20 anos. E nada durante o dia ele pode traçar assim, uma linha que corresponde com aquilo que realmente tem a ver com o seu amigo. De repente o amigo vem 20 anos depois, ele não sabe o que é o amigo quer da vida dele. Mas isso não é tão simples. Talvez aquele amigo, ele se vestiu de uma forma diferente. Se vestiu. Ou ele teve assim, uma aroma diferente, usava um perfume diferente, vamos dizer. E ele passou durante o dia. E ele passou pelo uma perfume que era igual daquilo ou muito similar. Em seu cognitivo revelado que está na cabeça dele, ele não associou isso aqui. Mas o subconsciente dele já fez a viagem necessária. Foi com aquele perfume, foi com aquela comida ou qualquer outra coisa. Associou isso aqui com outro assunto, durante a noite isso volta. Ou seja, muitas vezes a pessoa precisa se aprofundar daquilo que está acontecendo com ele para saber, entender melhor. Muitas vezes é uma exigência que ele não para de pensar. É tão comum uma pessoa que pertence para outro mundo visitar e está falando alguma coisa, que precisa captar aquilo, o que realmente ele está falando. Por isso, segundo a Kabbalah, você pergunta, ele estava feliz ou não? Isso é a primeira pergunta. Era um sonho feliz? Era feliz, tudo bem. É um sonho triste, por que você acha que foi triste? Ah, não gostei da aparência dele. Por quê? Era alguma reclamação? Ou seja, resumindo, muitas vezes o assunto tem que ser bem trabalhado para solucionar. Eu tenho uma pergunta cabeluda agora, Rabino. Eu tenho, que me veio agora, enquanto o Rabino estava falando. Quando eu morei em Jerusalém, que eu estudei bastante, estava me dedicando muito aos estudos, eu lembro que agora a gente prepara, que agora vamos voar longe. Quando a gente dorme, a nossa alma sai do corpo, né? Ela vai para um outro hemisfério espiritual. Se a nossa alma sai do corpo, quando a gente sonha, a gente está sonhando sem a alma? É só o corpo sonhando? Isso é possível? Por quê? Se o sonho, olha bem, se o sonho é uma montagem de experiências ou de lembranças, de memórias que a gente teve, elas não estão registradas na alma, ficam só no corpo. Como é que é essa relação? Olha, ai, Rabino! Ok, agora vamos entrar na Kabbalah. Mas até agora é histórico. Agora, o que significa isso? Já sabemos que cada caso é um caso. Muitas vezes o sonho tem conteúdo, muitas vezes ele não tem, muitas vezes é besteira, muitas vezes são... E principalmente nos dias de hoje, quando as pessoas andam na rua, tem tanto estímulo indo, tem tanto que a pessoa vê, tem tanto que ele escuta, que uma pessoa por dia tem 6.000 pensamentos. Isso é o que ou seja, a pessoa não tem controle do que entra, por isso ele não sabe por que está sonhando. No fim, cada caso é um caso. Mas agora vamos ver o que a Kabbalah diz. E como que o Kabbalah tenta resolver esse assunto. Antes da Kabbalah, mais um detalhe. Não sei se você sabe, no nosso Sidur, no nosso livro da reza, tem 3 páginas que acontece quando a pessoa tem um sonho mau e se repete várias vezes. Ele senta 3 pessoas, ele fala uma reza. O que ele fala? Vi um sonho ruim, Ele fala, não, você viu um sonho bom, E depois eles tentam interpretar. Cada vez que nós chegamos nas grandes festas, os sacerdotes abençoem. E o que nós falamos em palavras pequenas? Pedimos para os sacerdotes, em nome de Deus, nos abençoar que todos os sonhos que não foram bem explicados, que aparentemente não são bons, para sejam... Ou seja, a gente faz uma reza pedindo para ter uma interpretação. Ou seja, não dá para falar que é nada.
cabe na interpretação, tem que dar um jeitinho, tem que resolver o assunto, ou de uma forma psicológica, ou de uma forma religiosa, mas cabe resolver. Mas antes agora de tentar resolver, vamos entender o cabala do assunto, que não vai ser fácil, mas já que meu trabalho é falar da cabala, eu vou tentar me explicar da melhor maneira possível. Deus se revela em nosso mundo em duas maneiras. Vamos chamar isso aqui, dois tipos de influência que desce para o nosso mundo. Um se chama uma luz transcendente, outra se chama uma luz que se relaciona com o nosso mundo. Ou seja, há uma vitalidade de Deus que é por igual sobre tudo. De certa forma, inunda nosso mundo com a luz de Deus que não tem melhor ou pior. Todo mundo recebe igual e ninguém é capaz de captar mesmo, porque ela é infinita. Depois existe uma luz, uma energia individual que cada um de nós recebe. Por isso, cada um de nós é diferente, porque cada um de nós vive diferente. Nós nunca vamos encontrar duas pessoas que têm um nariz igual. Não existe. Tem 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas no mundo, eu acho, ou algum número assim, e não tem uma orelha igual à outra. Imagina o número. Podem ser próximos. Mas cada um de nós foi feito fisicamente diferente e também tem uma energia, uma vitalidade e uma composição dentro dele de energia e faculdades, dons e talentos, um diferente do outro. São dois tipos de vitalidade. Durante o dia e principalmente quando começamos a dormir, nós somos iluminados pela luz de Deus que é super organizado, que realmente se relaciona com nossa realidade, onde as coisas têm que fazer sentido, onde que nossa cabeça domina o coração domina os restos das faculdades do corpo. Uma pessoa tem que ser disciplinado e tem que ter uma certa sequência de jeito que ele se comporta. À noite a gente dorme. O que significa dormir? Nós somos por igual, cabeça e perna por igual. Não tem mais aquele cognitivo que dirige. A mente não está mais dando as ordens como que as coisas têm que funcionar. A alma sobe e ela recebe uma energia daquela que normalmente transcende o nosso mundo. É uma luz diferente, uma forma diferente, onde que opostos podem acontecer. Lá em cima, opostos acontecem. Deus vive como opostos. Em nosso mundo, opostos não podem conviver. É ou assim ou assado. Não pode ser coisas opostas que vivem. Um tem que abrir mão para o outro. Mas lá em cima, as coisas funcionam diferente. Deus, ele é capaz de englobar ideias totalmente diferentes ao mesmo tempo. E quando uma pessoa dorme, segundo a Kabbalah, o que acontece naquele momento? Ele esvazia a mente dele do cognitivo, daquele que é organizado, daquele estilo que ele sempre segue durante o dia, aquele que faz sentido. Ele entra numa realidade onde as coisas não precisam fazer sentido. Não precisa mais fazer sentido. Por isso, quando a pessoa sonha, ele pode sonhar que ele pulou do 30º andar e ele continua andando e não se machucou. Ou que ele está em Israel e no Brasil no mesmo tempo. Ou que a casa dele está em Israel. Ou que não sei o que. Ele pode sonhar coisas que não faz nenhum na realidade. Por quê? Ele está num certo estado onde ele não está preso. Funciona muito essa parte da mente dele onde que tudo é possível. É um mundo que realmente tudo é possível. Pessoas que são alma, então vamos voltar para o nosso assunto de Kabbalah. Pessoas que são mais ligadas com alma, eles são capazes de pegar uma energia desses mundos que eles acabaram de entrar, dessas realidades que eles acabaram de... e traz aqui, começa a solucionar o problema. Antes de dormir, era uma decisão. Não vou viajar. Pronto. Não vou sair da minha casa na corona. Isso é uma decisão. Ele dormiu à noite, e durante a noite, eu não sei o que ele sonhou, mas de repente ele vê que tem mais uma possibilidade. Ele se acorda de manhã e fala, olha, sabe o quê? Eu tenho que ir estudar o assunto, porque
ele entrou num lugar onde que muitas de suas dúvidas e de suas colocações foram colocadas em questão e ao mesmo tempo tem uma outra ideia e ele tem agora uma outra energia onde buscar a solução dele. E isso é fundamental na Bíblia. Por exemplo, quando Deus criou, é muita coisa de uma vez, eu acho que tem que parar, não é? Não, eu quero perguntar mais. O Rabino está dizendo, então, que quando a nossa alma volta, quando a gente acorda, ela traz uma energia que ela vivenciou enquanto a gente dormiu. É isso? Exatamente. E ela pode ter vivenciado energias ruins? Aqui depende de quem que é a pessoa. Se é uma pessoa decente, uma pessoa digna, uma pessoa que respeita a sua alma, uma pessoa que se comporta direitinho, que merece ser chamado, foi criado na imagem de Deus. Ele exige de si, não uma pessoa que é corpo, mas ele é uma pessoa que é a alma principal. O que acontece durante a noite? Ele recebe uma energia totalmente diferente. Se uma pessoa não ia dormir à noite, e não ia descansar, não ia sonhar, sabe como que ele se acordar no próximo dia? O Michigan. Não, porque muitas vezes à noite a gente não aguenta, está querendo dormir para esvaziar todo esse acúmulo de informações definidas. Mas por que eu estou Não, desculpa cortar, Ramiro, mas por que eu estou perguntando isso? Para as pessoas entenderem, acompanharem o nosso raciocínio aqui. Porque a gente acredita que o cansaço físico e mental são apenas físico e mental. O Rabino está falando aqui, de acordo com a Cabala, pode existir um cansaço ou uma energia diferente, pesada, vinda do mundo espiritual quando a nossa alma saiu do corpo enquanto a gente dormia. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. Não é apenas um descanso, é uma outra energia. Por isso, a palavra halom, halom é sonho no hebraico, ele tem duas interpretações. Vatachalimei no hebraico significa me deu saúde. Sonho é saúde. Saúde mental, saúde espiritual e depois sonho. Porque sonhar significa uma recharge, uma entrada de uma energia totalmente diferente, transcendental, que responde muito das nossas dificuldades. Porque nós somos acostumados de pescar sempre no mesmo rio, usando os mesmos instrumentos, pegando o mesmo peixe e preparando da mesma maneira e criando cada vez um gosto diferente, que não funciona. Durante o nosso sonho, temos uma entrada de pescar diferente, buscar de uma outra fonte, uma fonte mais interessante, onde que ficamos iluminados. Por isso, muitas vezes, uma pessoa se acorda e fala, foi inspirada essa noite. Ele sente uma inspiração. Não porque ele dormiu à noite, porque realmente ele foi inspirado. Ele entrou, segundo o autor do sagrado livro Tânia, ele entrou nessa luz transcendental de Deus que enxerga tudo diferente, que não está mais limitado pelas suas ideias de antes. Agora, isso foge. Sim. Rabino, tem uma coisa que me intriga. Quando o Rabino fala assim, as pessoas decentes que estão conectadas com a alma, elas sim, a alma, vão vagar por ambientes saudáveis no mundo espiritual, vão receber uma energia boa. Mas a gente precisa fazer uma live, Rabino, só para definir o que é uma pessoa decente, né? Porque o que é? Não roubar, não matar? Não vamos entrar nisso agora, mas acho que é uma reflexão importante para a gente fazer, né? Então, vou me comportar bem durante o dia. Fica muito primário, né? Ah, vou me comportar bem hoje, minha alma vai passear por um lugar bom. Se eu me comportar mal, minha alma vai passear por um lugar ruim. Eu acho que isso aqui vale né? Afinal de contas, todos somos seres humanos e todos nós estamos vulneráveis a cometermos atos não tão bondosos ou, enfim, nos desconectarmos da nossa alma de vez em quando, estamos sujeitos a isso. Então, muito me intriga quando o Rabino fala nesses termos, né? Entre se você é uma pessoa decente, então sua alma vai para um lugar bonito, passear à noite. Se não, vai passear por um lugar feio.
E aí, como é que fica isso? A gente está chegando em Rosh Hashanah, é bom falar disso. Agora, Mas aqui é o seguinte. não é o tema. Eu quero ainda voltar para o elefante, que o Rabino ainda vai falar o que é o elefante no sonho. Ok, daqui a pouco vamos voltar para os elefantes. É o seguinte. O que sim é importante é bom e ruim na Kabbalah não é o bom e ruim que nós somos acostumados. Vamos lá. Bom é uma pessoa que sente sua alma, ele é capaz de abrir mão do seu ego. Pior palavra na Kabbalah é eu, ego. Isso é uma palavra, até um palavrão no Kabbalah. É pior. Quando uma pessoa pensa de si, ela é uma pessoa chamada corpo. O corpo dele. Corpo é ego. Alma é alguém que é submisso para Deus. Assim que a Kabbalah entende essas palavras. Uma pessoa que tem Deus submisso. Alguém tem Deus na sua vida. Está a fim de melhorar. Percebe missão. Tem responsabilidade. Tudo isso aqui é uma pessoa ela já está indo nos bons mundos. Se ela é uma pessoa que durante o dia só pensou de si e acha o que mais que eu posso fazer para eu me sentir confortável, não se preocupou de ninguém de nada, viveu somente na sua própria existência, tudo em volta dela, ele enxergou o mundo como o mundo foi criado para lhe servir. Ele se tornou uma verdadeira idolatria. Durante a noite ele vai passear para lugares que eu não gostaria de saber onde que ele foi. Okay? Olha, a gente vai fazer uma live sobre os mundos espirituais, Rabino, ainda esse ano. Eu quero fazer os mundos espirituais. A gente precisa fazer. Anotei aqui, vamos fazer, hein? Vou agendar com a Sheila, que tá. Acho que foi a Sheila que fez uma pergunta, inclusive, aqui, a Flora, né, Sheila? Ela falou que às vezes, entes queridos podem aparecer. Eu só vou fazer a pergunta dela porque ela merece. Ela é o ser humano que a alma passeia por lugares bons, porque ela marca todos os programas nossos, Rabinos, todos os nossos programas, ela que marca. Então, só isso, a alma já está num lugar bom. Entes queridos podem aparecer durante o sonho, sentirmos a presença física, como um abraço ou alguém sentar na nossa cama. É possível. A Kabbalah acredita que sim, é possível, eu entendi. Você sentir a presença física mesmo de algum parente que já morreu, que parece um sonho, mas você... Eu já senti isso também, que me encostou. É possível isso? Vou falar como é que a alma sentar na sua cama, ou realmente, enquanto você está sonhando, receber a visita e sentir a presença física? Que tá difícil fazer a pergunta. Isso depende muito da capacidade da pessoa de sonhar bem. Ou seja, para a pessoa sonhar, ele tem que deixar o sonho fluir, tá certo? Ele tem que ter uma certa calma, onde que ele se envolve nos mínimos detalhes. Vamos dizer que ele está pensando que sua mãe, que a mãe ou o pai voltou para lhe visitar. É apenas uma visita rápida? Ou ele sentou no sofá, e ele serviu um copo de chá, e o pai pediu aquele chocolate que era costume dele. Ou seja, na medida que a pessoa desenvolve os detalhes, tá certo? Aquilo vai virar uma realidade. Obviamente ele vai sentir a presença. Tá certo? Mas não necessariamente é a presença física. Não existe como se... Não existe a possibilidade de se sentir a presença física através do espírito vivo de alguém que morreu. Nossa, estou tentando. Isso existe, mas não acho que isso, ou seja, eu não faço parte desse time, pessoas que podem sentir isso. Tem pessoas que realmente podem, mas isso pertence a pessoas que mexem com cabala, essas coisas. Mas pessoas que nem nós, o que sim podemos sentir, vamos dizer, a influência é uma forma muito forte, tá certo? E principalmente a inspiração, isso que deve nos interessar. Quando a gente, aqui é tão comum, eu tenho isso cada segundo Shabbat. Oi, Rabino, eu sonhei com meu pai, o que eu faço? Falei, e daí? O que você sonhou? O que teu pai quis de você? Isso sonhou com teu pai não é ruim. O que ele pediu de você? Ele estava tão alegre. Eu falei, ótimo, convido ele para voltar mais vezes. Isso é o mais que eu quero. Se meu pai vem me visitar, para mim isso aqui é uma alegria total. Converso com ele, vou expor para ele as dificuldades que eu tenho, vou perguntar para ele se ele está bem, vamos ter uma boa conversa. Ótimo. Agora, se eu vou ver meu pai, Deus dos livros, ele está cegado comigo, vou ter que perguntar para ele, pai, o que eu fiz errado? Me fala.
Se você veio me falar o que eu fiz errado, eu quero aprender. Ótimo. Esses sonhos, eles são tem muita energia, ou seja, podemos usá-los na prática, não para ter medo, ao contrário, para aproveitar. É uma revelação para nós. Ok. Então, já que o Rabino usou a palavra revelação, eu quero ir para o lado do sonho profético, né? Se a gente for pegar, então, como exemplo, os sonhos que estão na Torá, né? As histórias de sonhos que tivemos, muitos deles foram proféticos, né? José, ele teve um sonho profético. Nós temos a possibilidade de termos sonhos proféticos? Nós podemos acreditar, se em algum momento tivermos um sonho de futuro, de alguma coisa que pode, da gente se ver lá na frente, é possível isso? Nós, seres humanos comuns. Okay. Para responder isso, um grande cabalista, mais ou menos 300 anos atrás, falou que no Talmud está escrito que dormir é 1 sobre 60 de morrer, uma fração de 1 sobre 60 de morrer. E 1 sobre 60 de profecia. Cada sonho é uma pequena profecia. 1 sobre 60. Por isso ele explica por que quando chegamos à sinagoga, durante as grandes festas, os sacerdotes, que são tipo profetas, eles anulam a nossa profecia quando não é boa. Por quê? Quando cai um pouco de leite numa panela de carne, qual que é a lei? 60 vezes mais, anula. Por isso, já que nosso 1 sobre 60, e vem um verdadeiro profeta, ele anula, porque nosso também é 1 sobre 60 de profecia. Ou seja, cada vez que nós sonhamos, é uma pequena profecia. Devemos enxergar isso aqui com a pequena profecia. E para anular aquilo, precisa um profeta maior ou uma interpretação maior. Tá certo? Mas se eu não quiser anular, dá para valer? Se o Claro sonho for bom, ele pode valer? Claro que vale. E como? Fica pensando, vamos lá, Rabi. Se o sonho é uma... Olha só, hein? Vamos lá. Se o sonho é uma montagem de tudo que a gente pensou, ou de tudo que a nossa memória viveu, se nós insistirmos em algum pensamento que seja bom, a gente vai poder provocar um sonho. Só e assim... Alguém entrou com uma linha e me cortou fora. Por isso, preciso dar um jeitinho aqui. O que foi? O que aconteceu? Ok. Isso. Ok, vamos lá. Eu posso provocar uma profecia na minha mente? Se depois que eu estudar, agora tive essa aula com o Rabino aqui, tivemos essa conversa, e eu entendi que 1,60 é a chance de eu ter um sonho profético. E os sonhos são a montagem de muitos pensamentos que a gente teve durante o dia, ou viveu, ou percebeu da nossa memória, ou recaptou da nossa memória. É possível eu provocar uma profecia, aí estamos falando do poder da mente, hein? Provocar um sonho profético e transformar aquilo em realidade só através da insistência no pensamento? Para responder isso aqui, precisa ler uma reza, só um minutinho. Não acredito, Rabino! Não, gente. A última reza que a gente faz antes de dormir. Se fala Shema Israel. E depois o que se fala? O que tem uma brachá que a gente faz? A Malach, Hadu Eloiti, não? Após a Malach, se fala o seguinte: abençoado seja Deus, você é o dono do mundo, que você vai me ajudar a dormir e você vai iluminar quando me acordo de manhã. Seja a tua vontade para eu dormir em paz, para eu me levantar em paz. E me faz o seguinte, que mais sonhos e pensamentos ruins não vão me atormentar à noite. E para eu dormir com calma, seja você Deus abençoado, que ilumina o mundo tudo com tua glória. Isso é uma brachá, uma bênção que todo mundo faz diariamente. Por quê? Antes de dormir, pedimos para Deus. Olha, Deus, a gente sabe que durante o dia
Nosso dia é um dia de macaco. Fomos de um pensamento para outro que não tem ligação nenhuma. É impossível, quando terminamos o dia, tentar traçar uma linha. O que nós pensamos? Começamos de uma coisa, terminamos com outra. Ou seja, não tinha... Tudo, nossa mente foi bombardeada de tantos pensamentos e ideias. Por isso, nós não sabemos o que vai acontecer à noite. O que nós pedimos? Pedimos para Deus, olha, no fim, nós somos gente boa. Todos nós somos gente boa. Quem está assustando esse live é gente boa. Por quê? São pessoas que estão querendo melhorar a vida deles. Estão buscando a verdade. Estão querendo fazer a diferença. Não estão vivendo somente a vida do corpo. Deus nos livre que nem um animal. São pessoas que querem viver uma vida digna. Pessoas assim, o que eles pedem para Deus? Olha, Deus, me coloca aqui no caminho certo para ter um sonho bom, com sonhos favoráveis e fortes que eu posso recarregar toda a minha energia e começar o próximo dia bem. A pessoa dorme bem. Uma calma. Rabino, como que a pessoa faz para encontrar essa reza? Quem está assistindo a gente, depois que a gente termina a live, normalmente o conteúdo tem muitas visualizações. Uma pessoa que se interessou em fazer essa reza antes de dormir, como é que faz? Em cada sidur, em cada livro de Sidur é o reza, livro de reza judaico, para quem não sabe. em cada livro de reza, tem a reza de Shema Israel, escuta Israel, Deus é um, tá certo? E depois tem todos os versículos que a gente fala, depois vem essa reza. Isso é, todos falam essa reza. Mas o importante é, em qualquer, o que sim é importante é uma pessoa entender que para dormir, tá certo? Uma pessoa tem que se preparar um pouco mentalmente, é uma hora de uma certa introspection, onde que ele pensa um pouco da sua vida, se conecta com Deus, e ele entra com sintonia, com essas revelações positivas que ele vai ter durante a noite. Uma pessoa, ele não deve ser perturbado pelos sonhos ruins. Só se ele tem alguma coisa na consciência dele. Você sabe o seguinte, em muitos lugares, antes de dormir, as pessoas falam assim, eles, que nem Yom Kippur, que nem no dia do perdão. Eles mencionam se eles erraram porque para poder dormir após de pedir perdão para Deus. Mas mesmo aqueles que não falam isso aqui, também tem alguns trechos onde que as pessoas limpam a consciência, entram em sintonia com aquilo que eles são, porque nós não temos motivo para sofrer durante a noite. Só se alguém tem dor de consciência, tem um complexo de culpa e coisas assim. Essas pessoas sofrem. Por isso, Vamos falar, a gente está acabando daqui a pouco. O Frank quer saber do elefante, mas já já a gente fala do elefante. Antes eu quero fazer uma pergunta. Eu faço um monte de pergunta porque eu sonho muito, mas e as pessoas? Tem muita gente que às vezes fala para mim, eu não sonho, gente, eu nunca sonho. Na verdade, todo mundo sabe, já escutou que a gente sonha, né, uma boa parte da noite sem lembrar que sonhou. Mas e essas pessoas que nunca lembram do que elas sonham, Rabino? O que acontece? O que isso quer dizer? Né? Estamos falando agora, aí de quantas páginas no Talmud que explicam sonhos. Onde está no Talmud explicando quem não sonha, quem não lembra do sonho? Agora aqui, todo mundo sonha, tá certo? Quem não lembra, não é bom. Porque, em primeiro lugar, são pessoas que nunca foram para um psicólogo. Porque uma das primeiras perguntas que qualquer psicólogo pergunta, o que você está sonhando? É verdade ou não? Conta o teu sonho. E provavelmente o coach faz igual, está precisando de saber do sonho. Não. O sonho que eu falo não é esse sonho não, Rabino. Eu traduzo o sonho objetivo de vista. Ok, eu vou achar agora o Talmud. Agora, pessoas não lembram porque eles vão falar para eles, tenta se lembrar. E a próxima vez que você se acorda, assim que se acorda, anota o que você sonhou durante a noite. E eles vão se lembrar. Eles não dão importância. Rabino, okay. Aqui agora, que é o Talmud. Mas fala. Porque minha vida quando faltar 3 minutos, gente, pelo amor de Deus. Ok, 3 minutos é o seguinte. Quem vê um elefante durante a noite, ele vai ver milagres. Não! Mas milagres, de acordo com a Torá, a gente vê todos os dias. A natureza é um milagre. Essa eu não gostei do elefante. Vamos passar para outro. A pessoa que sonhou com cobra. Muita gente sonha com cobra. Esquece elefante, que elefante não valeu. Cobra não vou falar, porque depois as pessoas vão dormir com aquilo. Eu não posso saber. Cobras não é bom saber. Por isso é bom não dormir com isso. Ah,
não, Rabino. Mas aqui a gente tem que encarar a realidade. Eu sou coach, vamos encarar a Agora, realidade. quem se acorda de manhã, o sonho dele era que ele é mal vestido, tá certo? Ok. Ele foi para um lugar onde está bem vestido. Isso diz o Talmud porque ele estava sendo, de uma certa forma, muito explorado. Ou seja, ele estava aberto demais em vários sentidos. Ou seja, as pessoas entraram muito na vida dele, Respondo. muito exposto. Tá Estão certo? perguntando quem sonha com água. Essa eu sei responder. Água, o seguinte, água, se a água caindo, se ele está sonhando água caindo, isso é ótimo. Porque água caindo, isso lembra chesed, lembra bondade. Se ele está se afogando, alguém está perguntando aqui, é um sinal que ele está com muitas dificuldades em volta e talvez não sabe. Por isso, se E afogar não não é bom. sabe? Ele Talvez está ele com não... dificuldade em volta e não sabe, é isso? Estou Então, se avisando você está ele. sonhando que está se afogando, presta atenção, hein, gente? Olha, aí Por vai ter isso, que procurar o que está acontecendo, hein? O ou que que mais? assim, obviamente, tem muitos desses aqui que isso seria bom depois pegar item por item para ver o que é para quem que interessa. Depois o Talmud se dedica muito, se alguém vê alguém que se chama Pinchas, o que significa? É vários nomes. O que significa ver uma pessoa com tal nome? Cada um tem um outro significativo, mas o que eu acho que é mais importante é Vamos lá, que tem mais 2 minutos. uma pessoa viver com sua alma. A Kabbalah tem uma linha que responde para tudo que nós falamos desde o início. O que o Kabbalah está querendo de nós? Que cada um entende que ele não é um cara poluído, que ele tem uma mente não sei o que, tipo aquelas ideias que nós já vimos. E por isso ele vai sonhar todas. De qualquer maneira, cada um de nós foi criado com a imagem de Deus, tem um potencial enorme e pode se tornar e deve se tornar o dono da sua vida. Isso é a linha base da Kabbalah. Fomos criados na imagem de Deus e somos muito mais capazes daquilo que a gente acha. Somos capazes de controlar nossos sonhos, somos capazes de viver uma vida, de ter sonhos positivos e temos que monitorar isso aqui para realmente os nossos sonhos são grandes indicadores quem que nós somos. Por isso, em vez de se preocupar dos sonhos, devemos se preocupar de quem que nós somos. E isso sempre ali. Em vez de você se preocupar, ou qualquer se preocupar, como que é o inferno, não se preocupa da vida após vida. Se preocupa da tua vida terrestre aqui. Assim, em vez de você se preocupar dos teus sonhos, vive que nem gente bom. Vive que nem alguém com dignidade. Você vai ter ótimos sonhos e teus pais vêm te visitar. Vai ser uma delícia e assim diante. Isso que é a linha da Kabbalah. Muito bom, Rabino. Olha, esse é o nosso último programa desse ano judaico. A gente vai voltar no próximo programa só dia 22, né? Logo depois de Rosh Hashanah, logo depois do Ano Novo Judaico, a gente vai falar no próximo programa sobre casamento, né? Como a Kabbalah vê um casamento feliz, o que é um casamento de acordo com a Kabbalah. E Okay. fica prometido aqui um programa sobre mundos espirituais. Então, Rabino, queria agradecer muito esse ano aí judaico que estivemos juntos. Foi um prazer, muitos ensinamentos e vamos continuar. A gente vai entrar em 5.781, 82, 5.700 e... 5.781. 81. Então, se Deus quiser, a gente se encontra aqui, talvez em Jerusalém, mas se não, vai ser aqui na live mesmo, tá bom? Aqui no Instagram, Shana Tová, um ano doce, que o Rabino, que as suas palavras, Rabino, cheguem para muita gente, porque você é um Rabino é feio, né? Mas que Rabino especial, que ser humano, que mente, assim se diz em Yiddish. Gente, ser humano. Eu adoro as nossas lives, adoro esse programa e, se Deus quiser, a gente volta juntos aqui no próximo ano 5.781, com muita saúde. Obrigado, com saúde, uma Shana Tová para todos nós. E bons sonhos durante esse ano. Obrigada, Rabino. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Shana Tová. Tchau. Shana Tová.